O nosso convidado de hoje é especialista em desenvolvimento pessoal, liderança e vale dizer que o cara é fantástico com treinamento de vendas, alta performance e ainda tem uma pitadinha de vida espiritual. Hoje nós vamos entrevistar ele, um cara que através dos seus treinamentos já ajudou empresas a faturar muito mais de 20 milhões e o próprio negócio dele também fatura milhões, porque afinal de contas nós estamos falando de um cara em alta performance de vendas. Fica comigo nesse episódio que eu tenho certeza que você vai ser extremamente acrescentado. Roda a vinheta. Fala galera Suítes, seja bem-vindo a mais um episódio. Como eu disse na introdução, hoje nós vamos falar sobre alta performance, nós vamos falar sobre vendas, nós vamos falar sobre treinamentos. Esse cara que tá aqui hoje é um cara que entrou em várias empresas aí para introduzir máquina de vendas. Depois que ele passa, a galera fica tudo louca e todo mundo vende sem parar e já já você vai descobrir quem que é. Antes da gente partir aí para a apresentação dele, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações. Dúvidas e sugestões sobre novos episódios ou ideias aqui para o Suítes Podcast, coloca para mim nos comentários que eu e o meu amigo Aleph Henrique vai ter prazer de te responder, de te acrescentar. A gente sempre tem contado aí com a participação dos convidados, depois que eles passam aqui no Suítes Podcast, já é amigo, fica amigo ainda mais ainda, então ele sempre dá as respostas pra gente aqui. Basta você colocar aqui nos comentários que a gente vai interagir com você. Como eu disse, tô aqui com o meu nobre amigo Aleph Henrique, meu parça, meu amigo, meu sócio. Isso aqui é pra vida, vocês sabem, né? A gente tá construindo um negócio aqui que não tem mais jeito. Como ele fala sempre, casamento, né, meu amigo? Seja bem-vindo mais uma vez. O que é isso? Aqui é a nossa segunda casa, né? Não é? Sempre. Muito feliz de estar aqui de novo, juntamente com você. Obrigado, a gente tá aqui para aprender junto de novo. E eu quero falar algo aqui. Hoje a gente vai entrar no universo das vendas. Isso. É algo que eu gosto de falar com a boca assim, cheia d'água, porque é a melhor profissão do mundo hoje para mim. É o vendedor. É o vendedor. Né? Então estamos aqui hoje com o Léo Guilherme. Léo Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo, parceiro. E eu quero ter uma pergunta pontual. Como que você entrou no mundo das vendas, guerreiro? Fala família, muito bom dia para nós. Bem-vindos aí todo mundo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Primeiro, Kennedy, obrigado Aleph pela oportunidade. E sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre vendas, a gente está falando sobre salvação, que eu falo que vendas é um lugar de você salvar pessoas e tirar ela de uma zona, de um lugar onde ela muitas vezes não tinha dinheiro para ir sozinha. A venda pega um cara comum, um cara simples, que não tem dinheiro, não tem capital, mas faz com que ele se alavanque e gere um resultado na vida dele, transforma a vida dele, da família dele e mude a vida de todo mundo. E assim foi comigo, né? Como é que eu caí nesse universo? Eu era um cara que meu pai não tinha ali uma estrutura familiar no sentido financeiro da história e uma capacidade de comunicar mais alta. Joguei basquete a vida inteira e, cara, eu falei assim, quando eu terminei de jogar basquete, parei e falei assim, agora tem que estudar, tem que caçar alguma coisa para fazer. Comecei a fazer administração. E aí comecei a vender telemarketing. Comecei a vender por telefone. E naquela ocasião comecei a me destacar, fui muito bem. E aí um ano depois eu estava meio cansado daquele universo, fui trabalhar com cobrança, aí viajei, mudei para Goiânia. Em 2008, em Goiânia, comecei a trabalhar com bateria de carro, a gente vendia bateria de carro, atendia as revendas, né, que eram os autoelétricas, a gente era uma distribuidora de bateria de carro. 2009, essa empresa não dá certo, essa empresa, a gente acaba tendo que voltar para Uberlândia, que a gente estava morando em Goiânia. E em 2009 a gente volta para Uberlândia, e em Uberlândia aí eu aceito eu começo a procurar emprego, porque ali eu fiquei desempregado, sem muito o que fazer. De repente eu aceitei para trabalhar de recepcionista de uma escola de inglês. Eu falei assim, cara, eu preciso pagar pelo menos um sorvete para minha namorada aqui. Não tinha dinheiro. E aí, cara, quando eu cheguei nessa empresa, o cara falou, rapaz, mas você é articular demais, eu acho que você tem que vender. Eu falei, como é que funciona isso aqui no negócio de vocês? Ele falou, não, aqui se você bate meta, você pode chegar a gerente. Eu falei, pronto, é isso que eu quero. Olha só. E aí, rapaz, eu peguei esse negócio com unhas e dentes, isso foi ali em meados de 2009, eu sei que 6 meses depois eu já estava no último cargo. Um ano depois já era gerente dessa empresa, aí ali a gente formou 5 gerentes, fui campeão nacional de vendas, ganhei carro, ganhei viagem pro exterior. Que isso? Tudo isso fazendo o quê? Vendendo. Então eu falo que a venda, ela salvou a minha vida, porque ela me tirou de um cenário onde eu não tinha dinheiro para potencializar um negócio para crescer,
mas vendendo eu consegui hoje o que a gente conseguiu, que é construir uma empresa Sim. que fatura milhões, que já ajudou milhares de empresas a crescerem e se desenvolverem. Sim. Por quê? Porque a gente fala que é um trabalho replicado. Quando você ensina 150 vendedores, você está ensinando 150 famílias. E eu falo Sim. que isso vai se multiplicando, o negócio é doido demais. Forte. Então hoje, com a empresa de treinamento que a gente tem, de desenvolvimento, de consultoria, implementação de processo, a gente conseguiu impactar várias empresas e eu falo que hoje se tornou um propósito ajudar as pessoas a venderem para que elas possam ser salvas e conseguirem ajudar ainda mais gente a crescer também. Pronto, pode desligar a Tudo tem um câmera. propósito. Vambora pra casa. É isso. Desbagaçou tudo. Cara, anotei a frase, não sei se você pôs no seu livro, mas você põe, me corrija se a frase tá errada. Vendas é falar de salvação. Salvação, cara. Exato. Cara, eu nunca ouvi desse jeito, Sim. eu tenho essa concepção, porque venda salvou o Aleph, vendas me salvou, a gente é muito grato Sim. a gente um dia ter entendido que vender é muito importante, a gente é quase um veredito, quase não, é um veredito do Suítes Podcast, tem um episódio meu e do Aleph que a gente fala só sobre vendas, e aí nesse episódio inclusive a gente recomenda pra audiência achar esse episódio, a gente fala lá que no dia Deus trouxe no meu coração a seguinte frase: quem vende enriquece. Porque o povo tem um livro do Napoleão Hill, famosíssimo, lindo, que é Quem Pensa Enriquece. E aí no dia eu falei, quem vende enriquece. E foi muito violento para mim, mas desse jeito que enriquecer não é uma questão financeira, né? Não é uma questão só de dinheiro. Enriquecer é uma questão de prosperidade num contexto geral. A gente está falando de 12 pilares e muito mais coisa do que só dinheiro. Lógico. Dinheiro é o último pilar depois de você ter já sido próspero e já tá rico, já ter riqueza, né? Tanto que próprio Provérbios, né, Léo, fala que riqueza é um dom. Ele pode ser conquistado, mas não é todo mundo que tem. Ele pode ser conquistado e ele pode ser mantido. Mas quem tem, você fala, cara, esse cara tem um dom de ser rico. Tem Tanto dúvida. que você pode tirar tudo dele hoje, amanhã ele tá com tudo de De novo. novo, cara. Então, assim, cara, muito violento, mas eu preciso puxar você um pouquinho para trás. Conta suas raízes, de onde que você é natural. Legal. Você trouxe aí né, você fez igualzinho nos filmes, né? Você trouxe uma introdução no começo muito bem feita, mas a gente quer entender as raízes do Léo, até porque a gente quer que você se torne uma referência aqui no Suítes Podcast. Você já é no meio que você está e a gente quer que isso seja real aqui no Suítes Podcast. E para isso, volta às suas origens, né? Onde que você nasceu, como é que foi o tratamento aí com o papai e com a mamãe, que a gente sabe que isso tem tudo a ver e interfere tudo aonde que você tá aqui agora. Sem dúvida. E é interessante, você fala de venda de salvação e essa frase ela é importante, porque eu acredito muito no... Só fazendo um disclaimer antes de responder a sua pergunta. Sim. Eu acredito muito na Bíblia e no que Deus trouxe para nós como uma promessa para nossa vida, né? Sim. E eu acredito que quando ele conta sobre a parábola dos talentos, e ele fala da parábola dos talentos, ele fala para um ele deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Eu acredito que todo mundo tem os seus talentos. Alguns têm mais, outros menos, mas todo mundo tem o seu. O que você faz com isso é o que faz a diferença. E quando eu entendi o que Jesus veio fazer nessa terra, ele nada mais veio fazer do que nos tirar do vale da sombra da morte. E eu passei por esse lugar, e Jesus me tirou desse lugar, e passei pelo vale da sombra da morte. Quando você entende que a sua ferramenta, o talento que você tem na mão, é a arma que Jesus entregou, aquela espada que Jesus entregou para falar assim, ó, isso aqui é o que tô te entregando para que exista salvação na vida de outras pessoas. Porque eu falo assim, cara, tem pessoas que um pastor não vai alcançar, que um evangelista não vai alcançar, tem pessoas que eu vou alcançar, que é você, e cada um de nós vai alcançar pessoas diferentes para serem impactadas e para entender que existe um lugar onde ele tem paz, que é a paz que excede o entendimento, e eu entendo que vendas é um lugar que dá para o cara liberdade financeira, de trabalho, de tempo, com família, e ele consegue crescer e se desenvolver com isso, né? Agora eu vou lá na sua pergunta da minha história. Eu sou natural de Bauru, cara. Bauru, São Paulo, interior de São Paulo, o R lá da porta, né? Bauru, eu sou interior de São Paulo, minha família, minha mãe é irmã de 10 irmãos, meu pai de mais 2. E a gente sempre cresceu numa família muito grande, com muito primo, muito moleque na rua. Já eram uns 35, 40 primos, cada um tinha 2, 3. Era muita gente na família, a casa da minha avó sempre muito cheia. E a gente cresceu assim lá em Bauru, fiquei em Bauru até meus 10 anos de idade, quando eu mudei para Uberlândia. Então, ali em Bauru, a gente cresceu num lar onde meu pai e minha mãe sempre estiveram juntos.
E, cara, querendo ou não, né, tivemos alguns desafios. Quando a gente morava em Bauru, era muito desafiador porque meu pai não tinha condição financeira, a gente praticamente tudo que a gente tinha era ganhado, as roupas que eu tinha era ganhado, era sempre muito desafiador. A gente não viajava, pra você ter uma ideia, eu fui conhecer um shopping com 10 anos de idade. Eu nunca tinha ido no shopping, né? As oportunidades que a gente tinha de sair, meu tio que levava e fazia alguma coisa com a gente, porque a gente não tinha essas oportunidades que a gente tem hoje, que hoje eu dou para meus filhos de sair e tudo mais. E com a graça de Deus, né? Deus olhou pro meu pai e falou assim: Cara, você tá dedicado e eu acho que nós vamos te prosperar. E Deus permitiu que meu pai viesse para Uberlândia, onde ele assumiu a distribuição de um depósito de bateria aqui em Uberlândia. Isso foi em meados de 99, 2000. Então a gente muda para Uberlândia, aqui as coisas começam a andar de uma forma diferente, mudamos para um lugar um pouco melhor, as coisas que a gente tinha de restrição lá em Bauru, a gente passou a não ter mais aqui, começou a comer pizza final de semana, começou a, pô, ir no shopping, eu falei, cara, Aí que sim. massa, eu não tinha, rapaz, eu lembro que eu ganhei meu primeiro som com CD, era um sonzinho assim com toca CD, aquilo era meu sonho, pô, em 2000, você fala, brother, você já tava era passando para outra coisa, pendrive, você tava no CD ainda. Mas aquilo para mim foi muito bom, foi muito legal, foi mágico, assim, porque a gente começou a ter respirar esse ar de prosperidade, esse ar de, ó, existe alguma coisa ali, né? Sim, Existe um negócio depois disso. sim. Naquela época, né, a gente não tinha uma conexão espiritual muito forte, por mais que meu pai e minha mãe sempre iam na igreja, mas não era aquele negócio, era para bater carteira e ali, não tinha muita esse entendimento. Comecei a jogar basquete, e então ali 2000 eu começo a jogar basquete, e vou no basquete até meus 2005, 2006, né? E eu, porra, posso falar para você assim que no basquete eu era um cara mediano. Eu não entendi algumas coisas que eu entendo hoje, que eu acho que se eu tivesse entendido talvez me levaria para um outro patamar, mas também, cara, eu vou falar para você sendo bem honesto, que as pessoas que cresceram comigo, que hoje jogam basquete, que jogaram basquete e que estão vivendo essa vida profissional, que não é um cara de muitíssima alta performance, o cara tá sofrendo hoje com os 37 anos de idade que a gente tem, sabe? Porque o cara não se desenvolveu, muitas vezes ele não se preparou para essa transição de carreira Sim. e ele sofre com isso. Inclusive é um problema sério de muitos atletas e que eu acredito que a venda, inclusive, é um lugar para esses caras aprenderem, inclusive para eles se salvarem desse lugar onde eles se formam, finalizam a carreira sem uma estrutura, não estudou, não trabalhou e não conseguiu ganhar dinheiro Sim. a ponto de falar assim, cara, eu tô aposentado. Porque, cara, com 37 anos de idade, o brother falar que, porque por esporte ele já tá velho. Sim. O cara já, pra alta performance, Não vai dar. fora o Zé Roberto, que é um cara fora do Violento. Ele o cara já tá fora do jogo ali, meu. Imagina um cara de grandão, basquete, pô, o cara 2 metros 5, 2 metros e 10, a dor nas costas, na coluna, nos joelhos, os caras já vai pro saco, Sim. muito cedo. E aí você pensa, o cara não estudou, não fez nada, e agora? Uma das coisas que ele pode fazer é aprender a vender. Boa. Então ali no basquete, então joguei basquete até meados de 2005, 2006, e isso estudando. Comecei a fazer administração, aí é onde entra nessa história que eu comentei com vocês, né? Mas pulando esse pedaço que eu comentei com vocês, que eu fui campeão de vendas, em 2016 eu resolvo sair dessa escola de inglês, depois eu já tinha ganhado tudo, não tinha mais para onde ir ali, e eu resolvo então começar a dar treinamento de vendas, porque eu já tinha formado 5 gerentes, Olha. né? O Hugo, inclusive, é um deles, e aí eu já tinha formado 5 gerentes para unidade. Ou seja, eu entendi que além de vender, eu tinha aprendido a ensinar a vender. Porque um cara, para chegar a gerente naquele negócio, ele precisava bater resultado de vendas, porque era meritocrático. Ele precisava bater uma meta e com essa meta ele chegava a gerente. Sim. E eu consegui formar 5 gerentes lá. E Deus me permitiu fazer isso nesses anos. E eu consegui entender isso. Eu falei, cara, peraí, eu acho que eu consigo não somente é, vender, que eu tinha performance na venda, mas também ensinar a vender. E aí eu comecei a trabalhar com startup, comecei a aprender sobre esse universo de inside sales, esse universo de a parte de receita previsível do Aaron Ross, né? Essa parte de pré-vendas, como é que estrutura um processo de vendas de SDR, um cara de pré-vendas, script de vendas, esse processo de cadência, estrutura. Comecei a entender isso tudo. E aí montamos uma startup e eu fui convidado para entrar numa startup para estruturar o processo de uma startup. Nós tiramos ela do zero para faturamento de 450 mil. Olha. Eu falei, cara, eu tô entendendo esse jogo. Sim. E aí aconteceram algumas coisas, né? O cara me sacou do jogo porque ele tinha me prometido uma... Isso não dá um problema, mas beleza. O cara tinha me prometido a sociedade, ele me sacou do jogo ali no meio do caminho. Normal. E aí, e aí faz Acontece. parte do game. E de repente eu fui trabalhar numa outra empresa que era uma gestora de clínica odontológica como gestora operacional. O brother me chamou, falou pra mim assim, rapaz, gente boa tem emprego aqui o tempo inteiro. Aí me trouxe, falou assim, eu preciso de um cara pra me substituir. Me colocou lá como diretor operacional.
3 meses depois ele me sacou também. Eu falei, não é possível. Ué, que E aí isso? nisso eu tava com paralelo já montando minhas coisas de treinamentos, né? E meus treinamentos tudo engatado. E nisso, cara, aconteceu uma coisa, né? Isso foi ali em 2016 para 17. Em 2016, isso para 17. 2017 eu perco a minha mãe. Minha mãe sofreu um infarto agudo de miocárdio com 53 anos de idade. E aí vocês vão entender muita coisa da questão da minha performance de saúde, tem muito a ver com isso. Minha mãe sempre muito sedentária, né? Minha mãe tinha um coração assim, eu vou te falar, cara, é difícil você. Eu não consegui encontrar uma pessoa ainda que dedicou a vida dela, deixou a vida dela de lado para dedicar a vida dos filhos e de outras pessoas, né? E minha mãe tinha esse coração muito grande. E ela sempre falava comigo e sempre falava assim, Léo, toma cuidado, que eu andava de moto na época, né? E eu andava pra cima, ela, toma cuidado, por que você não vai procurar um serviço que não precisa ficar andando desse tanto? Eu falei, mãe, mas isso aqui que vai me dar, pra dar certo na minha vida, eu preciso disso. E ela sempre muito preocupada, mas ela preocupava tanto com os outros que ela deixou de preocupar com ela. Fumava, problema com cigarro, e aí não parava, não fazia uma atividade física, não se alimentava bem. A minha avó já tinha tido um problema. Meu avô morreu de efizema, minha avó já tinha tido um problema de saúde, diabetes, essas coisas, e minha mãe não olhava pra isso. Eu não sei nem se ela tinha, se ela não tinha. Eu sei que foi no dia 15 de junho de 2017, minha mãe me passa mal na hora do almoço, me mandou uma mensagem, falou: Ó, a mãe passou mal aqui e eu tô indo pra casa agora. Eu falei assim: você tá precisando de ajuda? Eu tava na Caixa Econômica. Eu falei: você tá precisando de ajuda? Ela falou: não, tá tudo certo, seu pai vai vir aqui me buscar. E aí eu vou esperar ele aqui e tal, qualquer coisa eu te falo. Falei, não, mãe, tô aqui, tô perto aqui, se você precisar que eu te busque. Não precisa não, pode ficar cuidando das suas coisas aí. Então, se ela me mandou essa mensagem, tá tudo certo, né, brother? Sim. Ah, beleza. Eu tinha falado com ela no dia anterior, olha como é que as coisas são engraçadas. No dia anterior, minha mãe me manda mensagem, porque no outro dia era Corpus Christi, era um feriado. Na terça-feira, minha mãe me manda uma mensagem e diz assim, fala assim pra mim, Léo, a sua tia pagou uma viagem pra mim pra ir pra Bauru. Eu vou pra Bauru na quinta-feira, no feriado, vou passar o feriado com as meninas lá, com as irmãs dela. Uhum. E aí eu falei, pô, que top, mãe. Vai ser massa demais, você vai curtir e tal, vai ser massa. E aí, cara, na quarta-feira ela me manda essa mensagem, eu falei assim, mãe, tá, beleza, qualquer coisa eu tô aqui. E aí, brother, minha irmã, eu falei pra ela, Laena, e aí? Eu vou falar de novo porque o nome da minha irmã é estranho, é Laena mesmo. E aí, Vocês são ela... quantos irmãos? Só dois, eu e ela. Você e ela? Eu e ela. Olha só, o casal. Casal. E aí, cara, minha irmã pegou e falou assim: olha, a mãe tá bem, mas eu vou acompanhar ela aqui, qualquer coisa eu te falo. Aí, beleza. Quando deu umas 5 horas da tarde, minha irmã me mandou uma mensagem e falou: cara, a mãe tá ruim. Ela tá com muito sono, tá muito sonolenta demais, e ela tá assim, tá falando coisa com coisa. Eu falei: pronto, Deus zebra. E, brother, olha como é que é as coisas, né? Esse era o último dia a minha última prova da faculdade, porque eu comecei a fazer administração lá em 2006 e eu tive que parar por conta financeira. Em 2009 eu tive que parar. No sexto período eu parei. Depois eu retomei em 2015 e tava terminando em 2017. E aí, cara, minha mãe ruim, aí eu falei assim, cara, eu falei, meu pai, pai, e aí? Eu faço a prova ou eu vou correr atrás da mãe? Não, Léo, isso aqui vai resolver. Quem que vai imaginar? Vai falar que vai morrer? Não vai, né, velho? A E última aí, coisa que a pensa. última coisa, bro. Aí eu Sempre. peguei e falei assim, pai, então eu vou correr lá, faço essa prova em meia hora e vazo pra ir pro hospital. Quando eu chego no hospital, depois da prova, cara, minha mãe tava deitada numa maca de hospital. Aquele dia ali, eu falei assim, cara, nossa vida, ao mesmo tempo que ela tem muito valor, porque a gente tem que proteger ela, ao mesmo tempo ela é tão frágil. E aí ela tava deitada ali com a respiração curtinha, assim, ó. Ela respirava muito curtinho, muito curtinho, muito curtinho. E aí eu peguei e comecei a fazer a oração pra ela. Aí eu fui dentro do ouvido dela, assim, comecei a orar e pus a mão e falei assim, Deus, você vai puxar essa mulher de pé. E comecei a orar em línguas e orar, e orar, e orar, e orar. E ela sentou na maca. Pum! Eu falei, opa, veio uma força aqui, não sei da onde. E ela falou, quero ir no banheiro. Mas tudo travado, né? Peguei ela, coloquei ela numa cadeira de roda, levei pro banheiro. Chegou lá, ajudei ela aí, foi no banheiro e tal. Quando eu saí do banheiro, a menina que era enfermeira já pediu, falou assim, põe ela naquela maca ali. Eu botei ela na maca, ela fez um eletro. Daí elas já tiraram dessa maca pro eletro e já passaram por uma maca da emergência. Aí eu já não entendi, falei, e aí, brother, que é isso aí? Que significa esse eletro aí? Ela, não, é o médico que vai falar. Mas, cara, Ela já tinha ligado. Já. sabe aquele pininho ali que você faz assim, Uhum. o dela tava curtinho assim, ó. Eu falei, isso aqui tem alguma coisa diferente. E aí, mano, naquele dia ali à noite, a mulher falou assim, ó, agora você precisa despedir dela, porque agora ela vai dormir, ela vai ficar na emergência, não pode ficar mais com visita. Aí eu falei, mãe, fica em paz, vai dar tudo certo, não precisa se preocupar e tal, Deus tá contigo, não vai dar nada e etc. Saí dali, cara, quando foi 3 horas da manhã, meu telefone toca,
E aí, meu pai me liga pra Kênia, a minha esposa atende e fala assim: ó, seu pai tá falando que tem que ir lá pro hospital porque o pessoal pediu pra ir pra lá e elas querem conversar com vocês. Não falo o que que é, mas você já sabe, né, mano? 3:30 da manhã. Quando chega lá, o médico chega assim e fala. Aí meu pai e minha irmã já tava lá e falou assim: quem que é você? Eu falei: sou o filho dela. Ela falou assim: olha, seguinte, sua mãe, ela faleceu. Eu falei: o quê, brother? Minha mãe tem 53 anos, tem noção? Ele falou assim: não, e tal, infelizmente, ela teve uma parada cardíaca, era 00:30, depois a gente deu um choque, ela voltou, deu 3:30 da manhã, ela deu outro. Aí dessa daí ela não conseguiu voltar. E aí sim, cara, né? Tem muitas coisas que em volta disso você vai aprendendo, né? Porque depois eu vou contar pra vocês um pouco mais do porquê que eu comecei com essa história de atividade física e performance e esse negócio. Mas começou dali. Uhum. Esse lugar foi um lugar que é uma zona onde eu. Acho que eu já falei demais pra caramba aqui, né? Mas Fique em paz. esse é um lugar onde. É isso mesmo. Esse lugar é um lugar onde eu realmente. Foi ali, se tornou um negócio que eu preciso tirar algumas pessoas desse lugar, porque eu sei que é uma zona problemática no Brasil, no mundo. Alimentação, atividade física, sono, qualidade de vida. Depende muito de como que a gente administra na nossa vida, na cidade que a gente tá, sabe? Exatamente. E isso tem muita interferência. Meu pai, Fantástico. meu pai emagreceu. Depois disso, eu montei o grupo dos 300. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês. O grupo dos 300 é um grupo que a gente põe a galera dentro desse grupo para ter 300 dias de treino no ano. Sim. Então o cara pode furar um sábado por mês e ele pode furar todos os domingos no ano e um sábado por mês. Então é uma intensidade interessante para quem não tá acostumado. É um número razoável. Depois a gente pode ver, né, Kendi? A gente Claro. participar com ele aí. Você vai entender o A que gente você tá com falando proposta aí. de 30 dias aí, terminando aí, né? 30 dias Depois sem da manhã açúcar. aí. Amanhã, terminando Amanhã amanhã. acaba. Sem açúcar. Top! E ó, eu tava aí no meio do grupo, eu montei semana passada eu montei um outro grupo pra galera emagrecer, porque a galera tava lá no grupo treinando, mas eu falei, galera, não adianta só fazer treino, tem que alimentar bem, dieta. Exatamente. Eu tô fazendo nutrição. O segredo da saúde não é só treino. É alimentação. Eu conheço um monte de gente que treina e, infelizmente, tá com a saúde cagada. Tá embreado mesmo no cocô, de tanta coisa ruim que tá. É triglicérides alto, é diabetes estourando, batendo na porta. Eu tenho uma história muito top com questão de saúde, né? Eu sou um cara que já pesou 154 quilos. Nossa, cara. E eu, no auge do desespero emocional, o Aleph me viu nessa época, assim, me perdi completamente. Foi uma época que eu e o Aleph até tentou conectar, mas o meu destempero era tão grande emocional e espiritual que ficou visível físico. E é muito óbvio isso, as pessoas, se não sabem, estão sabendo que o que tá dentro em algum momento vai vir para fora. Então Nossa, eu era cara. tão mal emocionalmente e espiritualmente, e Léo, e aí o que é forte, aí precisa de um podcast só pra contar disso, né? Dentro da igreja. Vacalhado. E aí um dia Deus bateu na minha porta e falou assim, através de um médico, ou vai ou racha. Faltava 5 quilos pra bariátrica. E aí o médico falou assim, você tem que voltar. E aí tem toda uma história, mas conecta muito com o que você falou, que eu preciso complementar, porque mexe muito comigo. E até o motivo de hoje eu tô fazendo nutrição. Hoje eu estudo faculdade de nutrição. E a gente, nessa loucura nossa aí, o Vale fez 30 dias sem açúcar. Eu falei, ué, mudo nem de roupa. Vamos agora. Que dia? Aí ele, não, agora. Eu falei, não, vamos fazer bonitinho, dia 1º e tal. Aí a gente começou dia 1º de julho. E amanhã a gente vence aí os 30 dias. E com muita alegria, porque pensando melhor, fluindo melhor, uma vida muito melhor. E, cara, tudo que você tá falando faz muito sentido com o Universo Suítes Podcast. Você falou que falou muito, mas não, você falou que precisava. E eu quero até que você pontua pra gente agora uma pergunta pontual sobre isso. O que foi mais forte pra você, fora a alta performance, e o que é essa alta performance da saúde, né? Quando você viu isso todo, esse lance todo com a sua mãe, na família e tal, o que isso proporcionou pra você, o que agregou pra você também nos treinamentos? Boa. Então, como eu falei, eu joguei basquete desde moleque, né? Então, sempre gostei de esporte. Então, comecei a jogar basquete com 10 anos de idade e eu nunca parei. Então, em 2006, quando eu parei de jogar basquete, eu não parei, eu fazia musculação. Porque eu já fazia musculação desde os 12 anos. Eu faço musculação. Quando eu jogava basquete, eu já fazia musculação. Eu comecei a fazer musculação para emagrecer, porque quando eu era moleque, novinho, eu era gordinho demais. Aí eu tinha que emagrecer. E aí, eu comecei a fazer musculação para emagrecer, jogando basquete, e eu emagreci muito. Eu cheguei. No basquete eu pesava 82 quilos. Pra você ter uma ideia, hoje eu tenho 95. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,83. Você é alto, cara. Então, eu pesava 82. Depois eu vi uma foto, vocês viram uma foto minha lá. Eu era grade, era magrão demais.
E hoje eu tô com 95 quilos. E eu cheguei, e naquela época eu emagreci e tal, muito novo. Aí depois que eu parei de jogar basquete, continuava fazendo atividade física, sempre, nunca parei, sempre tava na academia. Mas é aquele negócio, eu ia 3 dias na semana, 4. Aí eu furava, eu parava 2, 3 meses, voltava de Sim. novo. Nunca fiquei 100% sedentário Tinha uma no sentido de constância. parar 100%, mas não tinha uma constância, aquele negócio de ritmo e cadência que eu É. gosto de falar. Ritmo e cadência, ritmo e cadência. Na venda eu falo o tempo inteiro isso aqui. Eu falo, é ritmo e cadência. Meu irmão, você vai pegar o telefone pra ligar, ritmo e cadência, ritmo e cadência, ritmo e cadência. Meu irmão, você pegou o telefone, você tá fazendo ligação, ritmo e cadência. É sem ligação, é tantas ligações, é ritmo e cadência. Isso, E top. na atividade física é a mesma É coisa. a mesma coisa. E aí, cara, então eu sempre fiz atividade física. Quando foi ali essa situação da minha mãe, passado 1 ano e meio, eu tava com 108 quilos, eu tava avançando. Meu pai tava com 165 quilos. Meu Deus. Eu falei assim, cara, eu tô chegando lá. Eu E estou é a caminho. E é um susto. Eu Você estou a susto você caminho. tá. Porque assim, o cara vai comendo um pouquinho hoje, ele não faz uma mensuração, não mede o peso todo dia, e quando o cara vai ficando difícil a calça, ele não quer olhar mais no espelho, ele não quer pisar na balança, porque fala assim, nossa, eu vou me decepcionar ali. E aí, essa decepção que ele não quer ver, ele fica negligenciando olhar pra esse lugar. Aí ele vai lá e compra uma calça maior, aí compra uma camisa maior, Sim. e aí acabou, brother. Depois que você aumentou o manequim, brother, aí você Já falou, era. agora já não aperta mais. Eu sei bem o que você tá falando. Só que aí veio o próximo. Aí o cinto já perdeu o tamanho. Aí a aliança começa a ficar apertada. A hora que você vê, meu irmão, você foi 20 quilos pra cima, você nem piscou. E pra perder isso? Ô, brother. Aí agora, é essa história, né? Aí em 2019 aconteceu um negócio. Eu ia dar uma palestra. Eu tinha uma palestra que eu ia dar em Brasília, Goiânia e São Paulo. Era sequência, né? Era uma... Era assim, acho que era segunda em Goiânia, terça em Brasília e quarta em São Paulo. Quinta em São Paulo, era sequencial. E aí, cara, eu lembro que era uma sexta-feira antes dessa palestra, eu cheguei em casa à noite, e aí eu deitado na cama com a minha esposa, de repente, tava de boa, a hora que eu olho pro meu relógio, um relógio parecido com esse aqui, meu batimento tava 130, e eu deitado na cama. Meu Deus. Eu falei pra minha esposa assim, ó, pode me levar pro hospital, estou morrendo, tô infartando aqui, pode me levar. Ela, como assim, Léo, você tá doido? Eu falei, não, olha aqui, tá 130, meu acelerado, não sei o quê, pressão na nuca, aquele negócio, pode me levar. Me levou pro hospital, cheguei lá e tal, o médico foi e mediu a oxigenação normal. Aí os caras já estão ligados, né? Aí, a oxigenação normal não foi problema cardíaco, né? E aí a chance de ser é menor. Aí ele foi, mediu lá, fez um batimento e tal. Falou, brother, você mudou sua rotina, tá com uma dieta diferente, tá dormindo pouco, o que tá acontecendo? Falou, não, tá normal, tá tudo certo. Falou, isso é estresse. Vamos fazer o seguinte, você vai tomar um remedinho que você vai dormir e amanhã você vai acordar zero. Beleza, isso era uma sexta-feira. Dormi, rapaz, ele deu esse remédio, eu dormi, eu acordei, eu acordo cedo, todos os dias eu acordo 5h30 da manhã. Rapaz, esse dia eu acordei 12h30. Olha. Eu falei, que sossega leão, velho. Que isso? Você tá maluco, brother? Se eu tomar Ó, ele, eu... Que isso, meu irmão? O Alho não pode tomar ele, não. Ó, O Alho é bom. É, bom pra dormir? É bom, ele é bom. ó, aí, mano, ele me deu esse negócio, esse mais sossega leão. Aí, beleza. Aí eu achei aquilo muito estranho, né? Eu não sabia o que que era e tal. Eu achava que esse negócio de ansiedade era frescuragem. Falei, não, isso não é comigo, não. Isso- Brother, Comigo, passado sábado, domingo, segunda-feira, dia da palestra lá em Goiânia. Fiz a Aham. palestra em Goiânia de boa. Rapaz, quando eu cheguei em Brasília, faltando 40 minutos pra minha palestra, que o trem voltou de novo. Aí aquela pressão na nuca, dor nas costas, dor no peito, formigando a mão. Ixi. E aí eu falei assim, Jesus, Maria José, agora foi, porque agora, 40 minutos da palestra. agora, velho, agora vai dar zebra aqui. Exato. E aí, velho, saí pra um canto sozinho, fiquei respirando. E aí fiz um exercício de respiração lá, falei, cara, não é possível que eu vou morrer aqui longe da minha família, não tem lógica. E aí, cara, faltando uns 5 minutos assim, deu aquela baixada, quando eu entrei, dei a palestra, zerou. Sim. Aí, beleza, fui pra São Entrou Paulo. no flow, zero. É, beleza. Aí fui pra São Paulo, fiz lá também e passou. Mas aí começou a ser recorrente, uma vez por semana. Ih. A cada vez por semana me dava isso. Eu falei, né, vou ter que ir no cardiologista pra ver se tô com alguma coisa, porque senão minha cabeça tá na pilha aqui. Aí fui, fiz todos os exames, fiz a bateria de exame, fiz esteira, fiz não sei o que, fiz tudo. O cara falou, cara, você não tem nada, você vai morrer de qualquer coisa menos do seu coração. Eu falei, então, brother, Lascou. tem alguma coisa errada. Eu falei, se isso tá na minha cabeça, do jeito que chegou, vai ter que sair. Eu sempre muito combativo com as Sim. coisas, eu falei assim, cara, eu vou ter que me resolver com isso. Sim. E comecei a fazer exercício de meditação, e olhar para aquilo, e orar, e pedir, falar, não, entender, ler livro. Cara, eu comecei a mastigar livro. Augusto Cury, Cérebro que Transforma, Mais Perto que o Diabo. Comecei a ler um monte de livros sobre esse assunto. Falei, cara, tem que entender o que tá passando aqui na minha cabeça. Eu preciso resolver isso comigo. Sim. E eu não queria tomar remédio de jeito nenhum. E aí, passado 1 mês, 2 meses, aí, rapaz, teve um dia que foi véspera de uma palestra que ia dar na DT Week, uma palestra importante, tinha mais de 100 pessoas esperando. E eu tava indo no psicólogo, né?
E aí o dia eu saí da psicóloga lá, cara, a psicóloga tava pior do que, do que se eu não tivesse. Não tô falando pra você que você não deve ir não, viu, meu irmão? Fique em paz aí com seus negócios. A parada é assim, mas não tava legal pra mim. Quando eu saí de lá, cara, mas eu saí tão ruim daquele dia. Que isso. Eu falei pra minha esposa, eu falei, cara, isso aqui não é psicólogo, não, isso aqui é igreja. Eu falei, me leva pra igreja. Aí naquela, numa quarta-feira, e na quarta-feira lá na igreja tem um culto de cura. Aí cheguei lá, o pastor tava lá, eu comecei a ajoelhar e pedir pra Deus, e aquele trem só intensificando, intensificando. Eu falei, Kenan, não tá resolvendo. Aí eu falei, pastor Finberg, me leva pra uma sala e ora pra mim, porque se eu morrer, eu quero morrer com Jesus do meu lado. Ele falou, Garantido. não, Léo, calma. E, brother, eu peguei, fui pra esse lugar, ele orou pra mim, aí eu fiquei calmo, respirei. Aí eu saí de lá. Mas, rapaz, foi só eu sair da igreja. Pus o pé fora da igreja, voltou de novo. Falei, Kenan, pode me levar pro hospital. Não, isso aqui é certeza, não tem jeito. Cara. Fui pro hospital dessa vez, o cara fez tudo de novo, as baterias lá, não sei o que, pôs na esteira. Nada. Eu falei, não é possível. Aí ele falou assim, ó, você vai ter que tomar esse remédio. Aí ele me deu um tal de Alprazolam, que é o primo do Rivotril, do Lexotan, essa turma toda aí. Sim. E aí eu peguei esse remédio pra tomar. Tomei, quando eu tomei, minha mão ferveu tudo assim, fui pra casa, aquela coisa mais esquisita. Eu falei, cara, mas não é possível que isso aqui vai ser o resto da minha vida tomando esse negócio. E aí eu ouvia pessoas dizerem assim, Léo, a pessoa quando ela tem ansiedade, às vezes na vida, ela resta da vida, ela nunca mais deixa de ter, né? Eu falei, cara, eu não aceito. Exatamente. Aí eu tomei uma semana daquilo, isso não é recomendação. Parti no meio, por conta própria. Mais uma semana, dividi por 4, mais uma semana, e dali, eu falei, cara, não vou tomar isso aqui mais não. Porque eu não vou ficar dependente desse negócio, vou ter que se resolver com isso. Só Boa. que aí, eu não sei se a gente pode entrar nisso aqui, e se já tá na hora de eu falar isso. Aí quando eu tive o meu encontro com Deus, ali a parada espiritual veio na cena, eu entendi muita coisa. Por quê? Eu já tinha resolvido, eu já tinha começado a fazer atividade física, já tinha feito todos os exames. Ah, Certo. então você não tinha. Ainda não Teve um encontro com Deus. tinha então. ligado Não. ainda. E não tinha. Eu já tinha na igreja evangélica, eu já era cristão desde 2011. Aham. Assim, mas eu ia, não era praticante, mas eu estava ali, né? O Sim. tempo inteiro me conectando com Deus e buscando, e sempre nessa conexão muito forte, entendendo Sim. que Deus era o caminho e Jesus era a verdade e a vida, isso era fato. Mas o tchan ainda não tinha acontecido. 2016 eu batizei. Uhum. Batizei. Sim. Na igreja evangélica eu batizei. Só que 2020 foi o meu batismo espiritual que eu falo. Entendi. Que eu falo assim, ó, sabe quando você fala assim, ó, agora eu aceito Jesus verdadeiramente É o tchan, né? como o É, único ser salvador. Rapaz, Aí é quando a pomba desce, aí você fala, ih, esse é o meu filho amado aqui cara, me compraz. cara, ali eu entendi o que era aceitar Jesus verdadeiramente. Entendi. Porque, aí assim, não sei se eu posso contar já aqui, vou entrando aqui. Bora, Que tá isso tudo aí. ligado. Porque é o seguinte, cara, aí tudo vai conectar nessa questão da performance e dessa questão da saúde. Porque é o seguinte, em 2019 acontece isso, 2020 eu começo a fazer atividade física, porque eu comecei a mudar minha alimentação. Você falou da nutrição, eu me conectei muito forte com o Dr. Baracate, você deve ter ouvido falar dele. E ali, cara, eu entendi muita questão sobre o que a gente colocava pra dentro. Cara, eu cuidava do meu carro, eu levava meu carro pra fazer revisão no melhor lugar, cuidava. Qualquer barulhinho que eu ouvia no carro, eu parava o carro. E eu falava, brother, tem uma coisa errada, eu tenho que cuidar de mim. Aí eu comecei a entender o que o açúcar fazia, o que o carboidrato em excesso fazia. Eu comecei a entender de fato o que significava a alimentação pra mim. Sim. E nessa ressignificação da alimentação, eu emagreci 22 quilos, brother. Foi 22 quilos. Em 3 meses, eu perdi 22 quilos. E isso era pandemia. Na pandemia ali, meados de 2020, não tinha nada aberto. Eu saía na rua pra correr. Eu corria na rua. Era pandemia, foi 22 quilos. Eu cortei açúcar, carboidrato, cortei essas coisas todas. Por quê? Porque eu entendi que ali tinha um resultado. Cara, Sim. isso gerava ansiedade. Foi por esse motivo que eu fiz. Olha só. Porque eu queria deixar de ter ansiedade. Sim. Então eu tava Era ruim demais, então, eu eu tava lendo o livro, eu tava mudando a minha alimentação, fazendo atividade física, entendendo o que tava passando na minha mente, faltava só um pilar, bro. Espiritual. É o principal. Só que aí, o que eu descobri? Tinha gente que ficava 13 anos da vida da pessoa, 14, 15, 17 anos, com ansiedade, com síndrome do pânico. Que isso. Por quê? Porque ela só não tinha resolvido um único pilar ainda, Que é o espiritual. Espiritual. E, cara, quando aconteceu comigo, eu falei, cara, não é possível. Assim, não escandaliza, não sei se você achar, enfim, é a minha história, né? E o que aconteceu? A minha esposa, dos episódios que eu tava lá, sem conseguir dormir, eu tinha muita insônia, então, aí o que eu fazia? Era uma coisa muito louca também, né? Ao invés de eu ficar na pilha,
eu não conseguia dormir, eu tinha medo de dormir, porque o meu pensamento era, se eu dormir, eu morro e não acordo amanhã. Olha Esse era o meu só, pensamento. cara. Se eu dormir, eu vou morrer, amanhã eu não vou acordar. Então eu não vou Nossa. dormir. Principal gatilho pra insônia. Eu não vou dormir. Porque se eu vou morrer, eu não vou dormir. Aí o que eu fazia? Ficava lendo livro, mano. Nossa, Eu já várias noites li um livro inteiro, numa sentada à noite, lendo um livro. uma E máquina. foi umas, e assim, eu li muito livro naquela época porque eu passava a noite acordado. Mas eu comecei a ler livro do quê? De assunto que era sobre esse ponto que tava acontecendo comigo. Sim. Isso começou a me trazer muita clareza. Um dos livros que eu li sobre esse assunto foi o do Augusto Cury, sobre ansiedade. Ele fala sobre as janelas killer. Ele fala assim, ó, quando você tem um pensamento ruim, ele vai abrindo a janela de vários outros pensamentos ruins juntos. Exatamente. Só que isso é uma frequência que a gente vive, né? Uhum. Porque se você põe na televisão e vê uma notícia ruim, você não pensa que aquela notícia está te fazendo mal. Mas ela abre outras janelas na sua mente Exatamente. que você não queria abrir, Sim. mas ela abre. E ela destampa na hora que você vai deitar, esse desafio, o seu sono fica remoendo aquela notícia ruim. Aquele momento que você tá difícil, no vale da sombra da morte do vendedor, o que vem pra frente? Nossa, o mundo tá ruim, as coisas estão difíceis, tá todo mundo sem dinheiro, o cara fica achando que não vai vender. E aí, eu lembrei, né, que eu falei assim, cara, acho que tem uma coisa que eu preciso resolver ainda. E eu comecei a me conectar na Bíblia. Falei assim, o que tá escrito na Bíblia sobre isso? Eu vou começar a ler. Aí minha esposa, muito sábia, ela virou e falou assim, um dia que eu tava assim, insônia lá, não consegui dormir à noite, ela falou pra mim assim, falou, Léo, vamos no monte? Eu falei, não, Kenner, mexe com isso não, eu tenho reagenda, cheio de coisa pra fazer. Não, vamos no monte. Eu falei, não, não mexe com isso. Não, vamos no monte. Eu falei, Kenner, então tá. Aí desmarquei minhas agendas. Era uma quinta-feira à tarde, a gente resolve ir pro monte. E aí a gente pega e vai lá, o monte. A gente chegou no monte lá, era umas 2:30 da tarde. Cara, quando a gente chega lá, já começa a acontecer uma coisa muito louca, assim. A gente passou, porque lá no monte, não sei se vocês conhecem ali, mas tem aquela cerca, a gente passa da cerca pra dentro, lá tem um monte de gado. Quando eu era criança, olha os gatilhos da infância aí, eu tinha muito medo de vaca, de boi, tinha muito medo disso aí. Muito medo, medo mesmo. E aí, cara, quando eu entro pra dentro do pasto, vem aqueles gados assim, e a esposa tava do lado. Só que eu falei, agora eu não vou afinar, né, velho? Aí eu baixei no chão assim pra pegar um pedaço de pau, aí Deus fala comigo assim, falou, então, quando você sabe o que é, você enfrenta. Quando você não sabe, você afina. Na hora, eu falei, bingo, já entendi. Eu preciso enfrentar isso de uma forma diferente. Mas dali eu fiquei a tarde toda ali orando, então, e aquele insight pra mim, e aí a gente se conectou com Deus lá, foi muito massa. Fui pra casa, chegando em casa à noite, na hora de dormir, fui deitar, dormi, meu filho acordou. Meu filho mais novo hoje, eu tenho 3 filhos, eu não comentei isso com vocês, né? Tem 3 filhos pequenos. Um vai fazer 10 agora, outro vai fazer 8 e o outro tem 6 anos de idade. É o Guilherme, o Augusto e o Henrique, é o 01, 02, 03, lá os varão de guerra, que eu tô preparando pra eles dominar o mundo também. E aí, cara, o mais novo acordou, o Henrique acordou, ele acordou e ele só dormia quando a gente colocava ele na perna assim e batia nas costas dele, né? E aí, a Kenny acordou e falou assim, não, deixa que eu vou lá. Eu falei, não, é porque ela sabia que se eu levantasse eu não dormia mais. Sim. E aí eu falei assim, não, pode deixar que eu vou. Aí ela, então tá. Aí eu fui lá no Henrique, pus ele nas minhas costas, rapaz, de repente, aí assim, isso é espiritual, né, velho? Quem já passou, quem não entende isso aqui vai ficar achando que vai escandalizar. Rapaz, eu tava sentado naquela cadeira, de repente meu corpo ficou leve, e aí eu só me vejo num descampado assim, um gramadão verde, e era uma luz muito forte lá na frente. Essa luz lá na frente muito forte assim, eu tava lutando com um monte de demônio na minha cabeça e no braço, batendo pra lá e pra cá e lutando assim naquela loucura. De repente bate nas minhas costas assim. Aí eu ouço assim, ó, eis que estou à porta e bato. Arrepio só de lembrar. Eis que estou à porta e bato. Aí eu falei assim, eu aceito. Aí ele me entrega uma lança. Era Jesus no meu lado, ele me entrega uma lança. Eu pego aquela lança e explode um pra lá, explode um pra cá, explode um pra cá, zerou. De repente eu fico assim, ó. E aí, tudo aquele barulho que tava na minha mente se zera assim, naquele lugar. Aí Jesus olha pra mim e fala assim, tá vendo aquela luz lá na frente? Aí eu falei assim, tô. Aí ele falou assim, sua mãe tá lá e todo mundo vai pra aquele lugar. Eu quero te dizer uma coisa. Olha pra baixo. Aí eu olhei assim, tava a terra assim, ó. Eu vi a terra assim. E aí ele falou assim, cadê sua casa? Eu falei, não dá pra ver. Ele falou, cadê seu carro? Não dá pra ver. Cadê sua cidade? Eu falei, não dá pra ver. O que você tá vendo? Eu tô falando, tô vendo uma terra. Ele falou, pois é, lá em Gênesis 1:26 diz assim, ó, vai lá e domine sobre todas as coisas, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e você tem que dominar sobre essas coisas. Você tem muita coisa pra fazer lá ainda. Todo mundo vai pra aquele lugar, aquele é o lugar onde as pessoas vão chegar algum dia. Mas vem aqui comigo. Me colocou numa carruagem assim do lado. Ele tinha 4 cavalos brancos. E aí ele coloca assim, fala, nós vamos caminhar pra lá. Espiritualmente nós vamos continuar andando pra aquele lugar.
Só que essa conexão espiritual, e toda vez que você precisar, você pode voltar aqui. Ele falou, de jeito comigo. Agora olha pra trás. Aí eu olhei, minha esposa tava lá atrás, com a mesma lança que eu tava na mão. Ela vira pra mim e fala assim, ó, você entendeu aonde que eu tava lutando? Cara, naquele momento, eu fico assim, arrepiado, assim, eu falei assim, meu Deus. Aí eu olho assim, na carruagem, deitado atrás da carruagem, os meus 3 filhos. Eles estavam deitados, protegidos, a Kênia, como se fosse uma guerreira. Nossa senhora, é bom demais falar desse trem. Segurando aquele negócio, e os 3 filhos deitados lá, protegidos, e ele botou eu na frente, assim, falou assim, ó, você vai tocar esse negócio, é você que é o comandante. Você precisa estar forte para isso acontecer, mas você precisa voltar lá, porque tem muita gente ainda lá que precisa daquilo que você vai falar, da sua mensagem, do seu propósito. Então você fica em paz. E toda vez que você precisar, você pode voltar aqui. A sua briga não é contra carnes. Aí eu falei, nossa senhora. E de repente, cara, eu me vejo com o Henrique deitado no meu colo, dormindo já, e eu chorando. Eu falei, Tinha que rolado. foi isso, meu irmão? Daquele dia em diante, brother, eu tive outras situações, mas aí o que começou a acontecer? Eu dei um nome pro meu problema. Eu parei de chamar de ansiedade, comecei a chamar de diabo mesmo. Falei, aí eu tive dar esperto com o diabo. Eu comecei a ter uma conversa com ele. Eu falava assim, meu irmão, senta aqui. Quando chegava aquela Porque doideira, trem ruim. eu falei, senta aqui comigo, só que você vai passar a noite inteira aqui. Só que você vai me matar hoje. Se você não me matar hoje, você vai achar um cara foda de você bater. E aí, cara, era 40 minutos ali, naquela luta, naquele negócio. Aí depois era 40 minutos, passou a ser 30, passou a ser 20, passou a ser 10, passou a ser 5, passou a ser 1 minuto até zerar. Acabou. Mas eu entendi o que que significava. Aí eu juntei atividade física, alimentação, qualidade de sono, família e Deus. Quando eu juntei isso aqui, meu irmão, aí o meu problema foi resolvido. Caramba, ó, quando você fala disso, depois a gente vai ter que continuar conversando, porque assim, você tá aí falando, é muito parecido, né? E a gente sempre brinca aqui, porque parece que combinou. Quem ouve o Sweets Podcast e tem coragem de maratonar todos os episódios que tá dando 12 já, então já dá 12 horas de conteúdo. É muito conteúdo. Se o cara vê, Léo, ele vai falar assim, esses caras combinou todos os convidados. Foi tudo combinado essas Que histórias. Porque é doideira. tudo muito parecido. Se você viu o episódio do Ricardo, é muito conectado. Ele vai falar das mesmas coisas. E aí dentro do meu trabalho também, né, como palestrante e tal, eu já palestrei algumas coisas, não é nada perto do Léo, mas sou um aprendiz. Eu construí um método, né, que é um método de motivação, que é basicamente o que você falou aí, só que eu vou do primeiro para frente, que foi o que aconteceu com você, só que em ordem diferente, a ordem foi diferente. Comigo aconteceu de fato do lugar certinho. Você veio de trás para frente, vamos pensar assim. São 5 pilares que eu chamo, né? Espiritual, emocional, intelectual, físico e financeiro. Dentro desses 5, o financeiro, neles é o menos importante, porque ele é uma consequência dos primeiros 4. Espiritual, emocional, intelectual e físico. Quando eu coloco esses 4 em ordem, Léo, não tem jeito. Consequência é ganhar dinheiro. E o que é que todo mundo está preocupado, que todo mundo precisa mesmo. Eu gosto de dizer que o dinheiro não pode ser o amor que brota, que manda no nosso coração. Mas o dinheiro é importante. Poxa, tudo que está aqui tem custo. A gente, câmera e luz e televisão, não compra com amor, não compra com inteligência emocional. Precisa de grana. Só que quando você conta a sua experiência, é a mesma coisa de eu estar ouvindo a minha. E o segredo da minha foi a obesidade, né? Porque eu bati 154 quilos e aí lá dentro do banheiro, Aleph, eu nunca contei. Um dia eu vou contar aqui no episódio, eu vou falar que é estratégia de marketing. É estratégia de marketing. Eu vou contar depois no outro episódio que a sua história que você contou e agora, praticamente aconteceu a mesma coisa, só que eu tava dentro do banheiro, tendo uma crise de pânico. E, cara, só que aí foi praticamente a mesma visão, só que materializou lá dentro do banheiro comigo, Cristo também, mesma coisa, e aí rolou mó papo, e ele falou assim, volta, e você vai perder peso, eu tô fazendo um compromisso com você. As pessoas, a minha esposa não deixa eu falar. Qual que foi seu segredo pra perder 70 quilos? Aí, é Aí, muita coisa. 70 quilos, brother. Brother, 70 quilos, brother. na época, Ó, pessoa, minha esposa pesa 70 quilos, é velho. isso que eu ia falar Você agora. é maluco? Na época, Que minha isso? esposa pesava 70 quilos. Eu perdi 70 quilos. E aí ela não deixa eu falar que é mérito meu. Então toda vez que eu vou contar que eu perdi 70 quilos, a gente conta que foi um encontro com Deus. Foi um encontro com Cristo igual que você teve. A gente vai ter tempo pra tomar um café e eu compartilhar isso com você, mas a gente precisa dar uma
Respirada, porque foi bruto, irmão. Foi bastante pancada coisa. demais. Cara, eu vi ele contando ali, cara, meu olho encheu d'água. É, o meu também. Porque assim, cara, às vezes a gente na correria do dia a dia, a gente quer ali, cara, a gente quer trabalhar, quer dar o bem do melhor pra nossa família, a gente quer dar o sangue, só Deus sabe, cara, o tanto que a gente corre atrás, o tanto que é difícil o dia a dia da gente. É. Porque eu sempre falo pra minha esposa também, falei, amor, a gente é mais do que vencedor, porque tantas coisas que acontecem que a gente tem que saber administrar, a gente tem que saber falar, são pessoas que tá olhando a gente e a gente às vezes, infelizmente, deixa de lado, que é o principal, que é Deus. Ele é Que é ele que deu, ele que colocou a gente onde a gente tem que estar, onde a gente tinha que estar, e a gente vai deixando de lado, com as emoções do dia a dia, vai passando, vai passando. E eu olhando você falar, guerreiro, você, igual, a gente chega aqui, às vezes a gente chega aqui, a gente ri, mas por dentro a gente tá com aquela luta, como a gente tá falando aquilo, aquela luta espiritual, aquela luta que a gente tem do dia a dia. Igual hoje foi muito interessante, hoje eu saí de casa, meu filho mais velho tava conversando com o meu filho mais novo, falou assim, Miguel, você não pode desistir, cara. Você tem que fazer do jeito que o papai falou na corrida. Você não pode desistir nunca. Então, isso é muito forte. Que é o quê? Deus ele nos ensina pra gente transferir isso pra quem tá perto da gente. Você falou tudo. E às vezes a gente esquece Isso. que é o principal. Que Deus isso é o tudo. principal. A gente quer correr, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer fazer tudo, mas a gente Esquece deixa do isso de principal. lado. Que é o mais importante, essa essência. Você falando aqui, dá vontade de ficar perto de você, cara, que é o mesmo Andar com princípio, você, é as mesmas coisas. quer já fazer negócio junto, quer... Mas como é que vira massa. sócio? Mas olha que legal, olha, eu vejo nisso tão importante que a essência de um bom negócio, Sim, ela tá na frequência. sim. Quando a gente se conecta em frequência, a gente cria um laço tão forte e poderoso que isso gera prosperidade, crescimento e transformação de fato. Sim. Quando só as coisas são superficiais e aquilo é feito por um interesse pura e simplesmente por negócio, Sim. aquilo não cria, ele não transforma. Eu falo que a semente, ela quando cai na terra, ela precisa que exista uma frequência. Se a frequência da semente com a terra não fluir, a semente vai morrer. Sim. Só que a semente ela pode morrer para ela prosperar ou ela pode morrer para ela Acabar. ficar por ali mesmo. Exatamente. O fato é, quando a gente junta a mesma frequência, com o mesmo propósito, com pessoas que têm o coração leve, com o coração ensinável, a gente entende que a gente caminha para o mesmo lado. E pessoas com esse propósito, elas se conectando, elas transformam o mundo. E eu falo pelo seguinte, cara, o que eu vi agora, esses dias, né, com a questão da Olimpíada, etc., e as pessoas tentando calar a nossa visão de mundo, a nossa percepção de como que o que é família, isso, aquilo, outro, e eles ganhando liberdade para falar do que eles querem e tolindo a nossa liberdade para não falar o que a gente quer, isso é perigoso. Mas muito porque a gente não se posiciona, porque a gente não criando essa conexão para falar assim, ó, vamos se fortalecer nisso, Exatamente. vamos colocar isso de fato como um propósito para a gente transformar a vida de pessoas que estão à nossa volta. E não precisa ser. Eu sou um cara muito combativo e isso às vezes até afasta, né, muita gente, porque eu falo que eu sou um cara muito propositivo. Eu falo que eu às vezes até machuco algumas pessoas pela maneira com que a gente vai para cima delas, Sim. mas eu falo assim para elas sempre assim, ó. Eu falo, cara, você pode duvidar de toda a maneira que eu tô fazendo, mas você nunca duvide da intenção do meu coração. A intenção do meu coração sempre vai ser que você se dê melhor, que você saia melhor do que você entrou. Eu posso estar sendo duro com você, e eu falo isso pros meus filhos o tempo inteiro. Eu falo assim, ó, hoje talvez você não entenda a dureza que eu tô tratando esse assunto, mas amanhã você vai entender a vontade do meu coração. É para que quando você prosperar, você crescer e você vai lembrar disso, você vai fazer essa mesma coisa pro seu filho. Show. E eu gosto muito dessa visão porque, cara, hoje, na época que eu era criança, eu não entendia algumas coisas que meu pai me falava. Hoje eu entendo. Da mesma forma, eu sou muito intencional com as minhas crianças. Intencional em atitude com a minha esposa. Por exemplo, quando eu tô perto dela, eu sou intencional em abraçar, em beijar. Por quê? Porque eu quero que eles vejam isso de forma Exatamente. intencional. Sim. Isso é de propósito. Sim.
Por que que eu faço de propósito? Porque eu quero que eles peguem a esposa deles e tratem elas com a melhor, como a principal rainha da vida deles. E não sei esses caras sem vergonha que bate em mulher. Rapaz, eu fico Não indignado valoriza com a um mulher, negócio desse. Fascista Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, senão a gente vai longe, mas... Eu tenho a Kemily, né? Eu tenho o Keniel de 11, o Aleph também tem 2 meninão. Eu tive a graça de ser pai de menino, pedi isso a Deus e Deus me deu. Eu tenho o Keniel de 11 anos e a Kemily de 2. E é muito doido como que o comportamento é diferente. O Keniel, ele é um menino carinhoso porque ele veio a mãe dele sempre de proposital, se dando carinho o tempo todo. E ele tem 11 anos, então ele se tornou uma criança carinhosa. A Kemily, ela pede o chamego. Ela vê eu dando o chamego pra mãe dela, ela pede o chamego. Ai, que legal. É diferente do menino. O menino dá chamego. Aí, como que isso funciona? Porque crianças, como adultos também, não funcionam quando você fala. Funciona quando você dá o exemplo, quando você é Total. intencional perto. Mas eu quero trazer uma coisa que você disse para quem tá ouvindo esse episódio. Você disse assim, ó, quando você chegou no monte, Deus falou com você assim, ó. Ah, então quando você sabe, você enfrenta, mas quando você não sabe, você afina. Isso tem que ser levado para a vida. O texto bíblico, Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8. E o meu povo perece por faltar o conhecimento." Cimento. Então, quando eu conheço, eu enfrento, eu sei qual que são minhas armas. Então, o que Deus falou lá? Você tá aprendendo as ferramentas, você tá conhecendo, vai lá e luta diferente. Total. E aí você teve a visão, e aí conectou e você falou: senta aqui comigo agora, que agora o trem vai acabar. E você enfrentou diferente porque você conheceu. O que é Suítes Podcast? É uma oportunidade de pessoas sem ter a experiência que você teve, sem ter a experiência que eu tive, conhecer. Então, se todo mundo que tá ouvindo, né, Aleph, como a gente já falou várias e várias vezes, pegar as suas frases, né? Você disse, o Aleph também falou sobre desistir. No meu WhatsApp tá assim, ó, o que acontece se eu não desistir? O que acontece? Eu dou certo. Eu viro vendedor, eu abro uma empresa, eu gero um emprego, eu prospero. Então, assim, Léo, eu queria que você entrasse mais na parte técnica. Dá Boa. pra gente, quem tá ouvindo, porque assim, você acrescentou a gente pra caramba e a gente precisaria de 10 horas pra absorver tudo do Léo. O que fica é a pedida aí dos nossos inscritos pedir um segundo episódio com você, Boa. né? Mas a gente não consegue abraçar tudo, mas eu preciso trazer mais o Léo treinador, palestrante, que ajuda a galera a virar máquina de vendas. Eu queria que você trouxesse pra gente, assim, mensurado em 3 dicas rápidas pros nossos inscritos, pra mim e pro Aleph, porque nós estamos tocando negócio, a gente tá fazendo um monte de coisa. E a gente realmente vem aqui, a gente abençoa o inscrito, mas eu até falei isso ontem no Instagram, faz por você primeiro. E todo mundo que tá perto é abençoado, é acrescentado, porque transborda sempre. Então a gente vem para aprender mesmo, a pergunta é intencional para aprendizado. O que você diria hoje para uma pessoa que tá começando, igual você, quando você caiu lá e o cara falou assim, cara, você é articulado. Você sabia que se você bater meta, você vira gerente? O que você diria pra esse cara que hoje fala assim, cara, tô zerado. Zerei o game, o que eu começo? Pra onde que eu vou nessa parada de vendas? Legal. Abençoa a gente. Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, meu treinamento, eu vou fazer um disclaimer aqui rápido pra você entender. Quando eu montei o treinamento, eu sempre pensei no personagem. Como assim, Léo, no personagem? No vendedor. Primeira coisa que eu percebi, e aí depois eu vou te dar os três pontos. Certo. Primeira coisa que eu percebi, a mentalidade dos caras era muito frágeis. O vendedor entra pro mercado e sai, entra e sai, entra e sai. Ou seja, o cara entra, ele fica enfraquecido porque ele passa pelo vale da sombra da morte e racha fora. Primeira coisa que eu falei que eu preciso ensinar as pessoas a aprender é mentalidade. Se eu ajudar esse cara a ter uma mentalidade mais forte, com uma ambição, com atitude positiva, entender sobre metas, se comunicar melhor, ele vai ser mais longe. Segunda coisa que eu entendi, aí eu vou entrar nos 3 pontos, depois eu vou falar a terceira. Segunda coisa é sobre neurociência, ou seja, como que o cérebro do meu cliente percebe o estímulo de vendas. Então agora que eu tenho uma mentalidade pronta para poder ir para a rua, tomar pancada e aguentar a pressão do dia ali, aguentar o dia, ter essa mentalidade antifrágil que eu falo no meu treinamento, né, que é melhorar diante do desafio, eu vou para a mente do meu cliente. Como que o meu cliente percebe? Se eu falar A, o que o meu cliente vai estar entendendo? Então, por exemplo, eu estou falando assim, ó, costumo dizer assim, né, nesse treinamento eu falo assim, ó, se eu falar pra você aqui, não pensa numa maçã. Maçã. Você já pensou, meu irmão? Sim. Então o que eu falo induz o seu pensamento. Então se o que eu falo induz o seu pensamento, eu tenho que ser intencional como vendedor para falar o seguinte, olha, tudo aquilo que eu tô falando provoca uma imagem na sua mente. Que tipo de imagem que eu quero provocar?
Eu tenho que ser intencional no que eu falo. E aí, tem as 3 dicas que você me pediu. Primeira coisa que o vendedor precisa saber, ele precisa saber qual é a dor do público que ele atende. Se ele sabe qual é o desafio que o cara enfrenta, eu costumo falar assim, ó, o meu negócio, eu faço uma pergunta pra você, eu sei se você precisa de mim ou não. Eu faço uma pergunta assim, ó, Aleph, nos últimos 6 meses, quantos meses você bateu sua meta? Aí você fala assim, Léo, eu bati 2. Eu falei, bingo. Ele abriu minha margem, ele abriu o caminho pra eu falar o que eu tenho. Com Eu tenho um certeza. treinamento de vendas, meu irmão. Ou seja, a pergunta certa. Eu fiz a pergunta que abriu janela pra eu falar. Você fala assim, ó, bati a meta em todos os meses. E aí eu pergunto assim, eu tenho outra segunda pergunta, que aí entra no segundo pilar, que é diferenciar a sua proposta. Ó, primeira pergunta, primeiro pilar, dor. Segundo pilar, diferenciar a sua proposta. Vamos supor que ele falou pra mim assim, ó, eu bati os 6 meses. Aí eu falei assim, você consegue me explicar o porquê que você bateu a sua meta durante 6 meses? Se ele não souber explicar, eu sei que ele precisa de processo. Eu tenho uma consultoria de processo de vendas. Show. Eu já engato a segunda coisa aqui. E o terceiro é diferenciar a sua proposta. Então, ó, primeira coisa, demonstrar ganho. Primeira coisa, demonstrar ganho. Primeira coisa, levantar a dor. Segunda coisa, diferenciar a sua proposta. E a terceira coisa, demonstrar ganho pro cara. Então, a primeira, dor, diferenciar a proposta e demonstrar ganho. Porque se eu consigo saber da dor do cara, eu sei o que eu tenho que falar para minha proposta encaixar com o que ele tem como desafio. Uhum. E se eu demonstrar ganho para ele, ele vai perceber que comigo ele tem alguma vantagem. Se ele perceber que comigo ele tem alguma vantagem, ele compra de mim. Demonstrar ganho é você mostrar que ele tá ganhando. Você vai entregar muito pra ele. Eu vou até um pouco além. Demonstrar ganho é eu conseguir entrar no seu fluxo de linguagem. Por exemplo, se você é um cara que precisa entender que para você entender que essa xícara é boa, você precisa visualizar, a minha proposta tem que ter alguma coisa visual para te entender. Entendi. E aí, esse demonstrar ganho, eu falo que é acesso à mente subconsciente, que é contraste perceptivo, eu tenho que ter a diferença entre a minha empresa e a sua, o meu negócio e o concorrente, eu tenho que ter, diferenciar, contraste perceptivo, eu tenho que tangibilizar minha proposta, eu tenho que ser visual, percepção visual, tem que ter começo e fim. Então, por exemplo, eu falei assim, ó, 3 coisas, falei no começo e depois no final eu vou repetir de novo. Tem que ter começo e fim e tem que ser visual. Quando eu entendo isso, a minha proposta entra dentro da mente subconsciente do cara. E o Kahneman, Daniel Kahneman, escreveu um livro chamado Rápido e Devagar. E nesse livro dele, Rápido e Devagar, ele é um cara prêmio Nobel, ele falou o seguinte, nossa mente, ela toma decisão de 2 formas. Uma de uma maneira rápida, tem um caminho rápido, e tem um caminho lento. O caminho lento é quando você acessa a mente consciente do cara, o racional. Vou dar um exemplo aqui. Eu acabei de perguntar assim, ó. Falei pra você, não pensa numa maçã. Você falou, não tem jeito, já pensei. Só que se eu falar assim, quanto que é 38 vezes 43? Aí você falou, ferrou. Porque aí... Só que se eu falar quanto que é 2 mais 2, você sabe, porque tá na sua memória. O que meu papel de vendedor? O meu papel como vendedor é conseguir acessar lugares na sua memória, que são lugares de confiança, onde você fala assim, ó, esse lugar é seguro para decidir, por isso eu posso comprar dele. Para isso, você tem 3 caminhos. Entender a dor do seu público, diferenciar a sua proposta e demonstrar ganho para ele. E conseguir acessar essa mente subconsciente. Show de bola. Violento demais. Traz pra gente, mas antes, eu vou pedir pra você trazer uma parada nova, porque a gente tem que partir pro final. E a gente tem que falar dos... É isso que eu vou fazer agora. Nós vamos falar dos nossos patrocinadores, Léo. O cafezinho você já tá tomando aí, fica à Não, vontade. eu posso pra saber se eu posso tomar. pegar. Eu tô com o bico Com seco do certeza, café aqui, pode rapaz. tomar, E esse mas café é o com brabo. vontade. diferenciado e tem uma surpresa aí, viu? É? O Arroz Vasconcelos vai mostrar aí uma pessoa muito importante que vai começar a apoiar o Café Vasconcelos. Ó. Então todo mundo fica ligado lá no Instagram do Café Vasconcelos que vem surpresa aí. Boa. Nós estamos falando muito no Suítes Podcast do Café Vasconcelos e vai lá e segue também, né, o Arroz Vasconcelos para vocês acompanharem essa super novidade que o Aleph soltou para nós aí. O Aleph tá cheio de cartinhas na Eu manga, poderia até contar, porque eu já sei o que é. mas aí Quem que é? você vai deixar todo mundo doido, né? Até eu. Vai lá no Instagram e confere lá. Boa. E aí a gente tem o Arroz Vasconcelos. Nós temos o colégio, que a gente gosta muito de falar sempre, que está conosco também desde o início do Suítes Podcast. Que é o Colégio Adventista. Isso. O Aleph é suspeito, que gosta demais do colégio, eu também gosto muito. Nós gostamos também muito do arroz, do Café Vasconcelos. Exatamente. E hoje tem uma marca diferente aí, né, Aleph? Com certeza. É uma marca que tá do outro lado do peito aqui, Aí apareceu agora. né? Que é a Print Z, a nossa marca, a nossa empresa, né? Kennedy? Exato. Fala um pouco mais aí, bem rápido. Bom, assim, é muita coisa a Print Z, mas a grosso modo
é a oportunidade de quem deseja ter uma marca própria voltado à camisaria, voltado a estampas em camisas. Então vamos pensar Você já que... tem um cliente aqui, hein, galera? Olha como é que é isso. Eu tô pensando nisso o tempo inteiro. Eu preciso botar minhas frases nessas camisetas. Boa, é a Aí, gente. Pronto, aí. A Printz trabalha tanto com impressão em DTF quanto em DTG e em camisaria mesmo, né? Camiseta de algodão, camiseta de dry fit, que é a linha esportiva. A gente sempre está trabalhando com isso sem pedido mínimo. Então você pode fazer uma camiseta sua, Léo, ou Animal. para vender nas suas palestras, tudo fazer 1.000, 10.000, a gente vai te Animal. atender. Posso dar um disclaimer aqui? Claro. Até pra te ajudar? Fui fazer uma camisa esses dias, eu fiz 2 treinamentos, né? Um do PMV, que é o pensamento, o poder da mentalidade de um vendedor de alta performance, que eu fiz no começo do ano, e o outro foi o meu grupo dos 300, que eu montei camisa pra galera Aham. participar do grupo. Olha só. Eu fiz uma branca pra quem ainda não tinha batido a meta dos 300 no ano Certo. passado e uma preta pros caras que já tinham cumprido os 300 no ano passado. Fantástico. Rapaz, pensa na dificuldade que foi conseguir um fornecedor de camisa que me entregasse uma camisa dry fit boa. Pronto. E ainda assim saiu ruim. Olha pra você. Então, agora gente- vocês têm A gente que entrou resolver meu por problema. causa disso. A gente fez uma leitura de mercado antes disso tudo tá pronto. E a gente viu que Tem uma existia dor uma no- dor muito grande, violenta. Ou a logística era muito ruim, entrega muito ruim, ou a qualidade era muito ruim. Então, a Printz veio para realmente alimentar, resolver essa dor do mercado. E ela nasceu já sendo a maior do Triângulo Mineiro. Exatamente. Oh, aí sim. A gente é realmente o que a gente tem de entrega para os nossos clientes, praticamente estamparia nenhuma no Triângulo Mineiro consegue entregar igual. Então, tá com a gente aqui agora, né? A nossa Printz, o Instagram é @useprintz e a gente tá construindo algo bem legal lá. Acabou de sair do forno, pãozinho quente. Então, se você quer começar algo mais profundo da Printz, é que você pode ter aí a criação da sua marca própria, abrir uma loja digital, né? Abrir um e-commerce ou um dropship e você vai vender as suas camisetas, só que você só vai gastar se o seu cliente comprar. Ou seja, você não precisa de estoque. Você é louco. É o principal. É o principal. É o que a Não gente vou nem sempre falar. quis. É. fazer as pessoas ganhar uma forma, Ter uma ter forma, uma forma de ganhar dinheiro sem é- gastar. sem gastar. E olha só, aquelas pessoas que têm vontade de ter sua loja online, que têm sua vontade de ter sua marca, agora é o momento. A gente tem toda a estrutura por trás, Toda. que é ensinar essa pessoa a abrir essa loja virtual e também dar a ideia e aquele, como é que fala, aquela pitada de que é as pessoas que mais precisam, que é por trás de toda essa loja virtual, que é o que a gente sabe e a gente vai trazer para essas pessoas que precisam. Porque a gente já sabe fazer, vai pegar na mão, e é a consultoria. Existe um ecossistema por trás da Printz e eu vou te deixar curioso para você aproveitar isso. Você vai precisar seguir o nosso Instagram e também acompanhar a nossa marca. Mas é isso, nosso momento de marcas aí, de patrocínios dado por encerrado. Eu quero que você traz a Kênia, você falou um pouquinho dela. Casada há quanto tempo? 2012, 14. Vai pra 12 anos agora. 12 anos. Eu tô com ela desde 2008, né? Por isso que eu Aham. tô com essa 14, né? Fala a conta, porque É. ela vai ver, Não, depois porque ela te traçalha você no meio. 2012 eu tô fazendo, porque o ano passado foi 11, agora são 12 anos, né? É. Fez 12 anos esse ano. Boa, boa. Vai pra 3 13. filhos, me lembra os nomes? Guilherme, mais velho, Augusto, do meio, e o Henrique é o mais novo. Top, eu achei que era 2, é 3, que top. Bom, assim, você já falou muito da Kênia também, falou da saúde, e aí eu quero que você fale um pouco, a gente falou da sua frase, mas no finalzinho eu quero que você entregue uma pitadinha para nós, eu quero que você fale um pouquinho do que você está fazendo hoje, como é que é seu trabalho hoje, como é que é as palestras, como é que a gente se aproxima do Léo, como é que a gente realmente participa dos seus eventos, como que uma empresa pode te contratar, e você dê uma pitadinha para nós, no finalzinho a gente vai entregar esse presente para os inscritos, que é um curso seu gravado, que já está disponível e tudo mais, mas tem livro vindo aí, a gente já ouviu muita coisa, mas nos atualiza de como é que tá esse Léo hoje, né? O Léo de lá de Bauru, é isso mesmo? Bauru. Pra cá, é vendedor de bateria e tudo mais, e treinou 5 gerentes e hoje tá aqui com a gente, que é uma honra, Léo. Explana para nós como é que tá seus negócios hoje, como é que tá tudo hoje, quais que são seus planos, né? Fala Legal. dos planos. Show de bola. É bom falar disso porque isso é propósito na minha vida, né? Eu falo que Deus colocou essa empresa no momento mais desafiador, e eu tava comentando com vocês quando eu fui desligado daquela empresa que era de gestão. Deus vira pra minha esposa e fala assim na igreja, ela falou assim, ó, manda avisar seu marido, e foi no dia que eu fui mandado embora, que a empresa dele vai começar a dar dinheiro daqui 3 meses.
e era essa empresa que hoje é a chamada Avante Sales, que hoje a gente trabalha com 3 pilares principais, né? Avante Sales. Avante com I, porque eu sou palmeirense, então avante palestra, né, meu irmão? Ai, meu Então, Deus. né, você já sabe. Que conversa E aí, delicada. né, vamos por outro caminho, né? Avante Avante Sales. Sales. Sales de vendas em inglês, Aham, né? aham. E aí, cara, o que aconteceu? Ali em 2018, então eu comecei a dar treinamento. A gente trabalha com 3 pilares principais, né? Mentoria para líderes e vendedores, treinamentos de vendas e consultoria, ou seja, a gente pega o seu processo comercial. Lá na indústria é muito comum a gente ouvir falar do POP, que é o procedimento operacional padrão, né? Uhum, Quando o Aleph chega lá na indústria, ele tem que quando ele chega lá, ele tem os procedimentos para entrar, para sair, para onde tem que pisar, que roupa que tem que usar. O vendas não tinha essa percepção. Então, como é que a gente fez? A gente montou uma estrutura para escrever o processo comercial e esse processo comercial ficar funcional para o modelo de negócio daquela empresa. Uhum. Então, a gente escreve o processo e deixa um playbook montado, todo estruturado, do jeito que o cara tem que ligar, como que o SDR tem que abordar, como que aborda no Instagram, no Facebook, como é que faz o processo. Isso é processo de vendas. Show. Os treinamentos, nós trabalhamos com 3 pilares. O treinamento de 3 horas, que é o treinamento mais comum que a gente tem, que é o vendedor fora de série, que a gente trabalha 3 coisas: mentalidade, como que o cliente percebe estímulo comercial e objeção. E tem o workshop, que é o workshop vendedor fora de série, que é uma imersão de 12 horas. Esse workshop, além desses 3 pilares, também tem gatilhos mentais, processo de vendas e gestão de tempo e organização para vendedor. Porque, como eu falei, quando eu montei isso, eu montei pensando no personagem, no vendedor. E quando ele tem processo, quando ele tem tecnologia e quando ele tem pessoas, processos e tecnologia juntando esses 3 pilares, a gente tem performance. E o que eu fiz foi pegar uma empresa, que é o nosso negócio, e estruturar para que ela ajudasse as empresas a terem pessoas treinadas, processos alinhados e a tecnologia ajustada, ou seja, implementar CRM, fazer as integrações, toda essa parte do fluxo de vendas ficar funcional e gastar-se menos tempo com coisas operacionais e mais tempo com coisas estratégicas. Né? Show. Então essa é a nossa empresa e é assim que a gente trabalha. No segundo semestre agora a gente vai fazer o PMV número 2. Eu estou avaliando se eu vou mudar o nome dele, mas provavelmente vai ficar a mesma coisa, que é a nossa imersão. Sim. Que a gente fez no primeiro semestre, foi bem bacana. A gente conseguiu levar para lá 80 pessoas, foi bem legal. No segundo agora a gente está com uma expectativa bem boa também. No segundo semestre a gente deve fazer novamente, a gente não tem a data ainda. PMV? Que é o poder da mente de um vendedor de alta performance. Entendi. PMV, beleza. E aí, no segundo semestre a gente deve fazer novamente. Sem contar que a gente tem hoje treinamentos em company nas empresas. Se as pessoas quiserem, é só entrar em contato com a gente no nosso Instagram, Léo Guilherme com 2 Os, ou no próprio Avante Sales, Avante com I. Sales é Sales, então é Avante Sales, para ficar mais claro. Pode entrar em contato com a gente também. E a gente trabalha hoje com treinamentos em company. Se a sua empresa tem vendedores que precisam aumentar a performance, resultado, tem dificuldade de vender, não tem batido meta, a gente trabalha especificamente com o vendedor e também implementa esses processos comerciais. Show de bola. Cara, assim, com quem que eu falei? Acho que foi com a minha esposa. Fazer uma faculdade todo mundo faz. Agora, sair da faculdade e colocar o que aprendeu da faculdade em prática é o grande BO. E assim, você desmiuçou, hoje tudo que você faz é administração. Só que você é o cara que vai lá para dentro da empresa, ou você abre um público para ensinar isso tudo que você aprendeu ali no processo de administrar. Eu falo que administração não devia chamar administração de empresa, né? Porque a pessoa que se torna um administrador de empresa vira um administrador de vidas. Então, administração deveria chamar administração de vida. E assim, é muito top ver, mas dá uma explanação para nós no Vendedor Fora de Série, que é o curso que você tem na Hotmart. Boa. Como é que é ele? Como é que a gente pode ser abençoado com esse conteúdo que tá lá? Quando eu fiz essa imersão, quando eu montei essa imersão, eu entendi que aquele conteúdo ele edificava as pessoas. Certo. Eu falei, cara, isso aqui é bom. O que eu resolvi? Eu resolvi gravar esse conteúdo, né? Então ele tem alguns pilares, a mentalidade, tudo mais, todo esse processo que você falou com a gente, que eu falei com vocês, e eu coloquei ele disponível para as pessoas terem um acesso, porque muitas pessoas não tinham condição de pagar. Né? Muitas empresas não tinham condição de ir lá e pagar pelo valor do treinamento, que é um valor razoável, né? Para algumas empresas é um valor razoável. E hoje, pra você ter uma ideia, hoje, um cara que vai comprar uma imersão nossa, ela vai pagar em torno de 16, 17 mil reais. Certo. Nem toda empresa consegue lá fazer esse investimento. E eu criei uma maneira, falei, mas essa mensagem ela precisa chegar. Eu criei uma maneira de dar acesso para pessoas que não teriam, ou até mesmo sozinhas. Aquele cara que é um corretor, um vendedor independente, que precisa
né, se desenvolver, entender o que que é essa mentalidade de um cara fora de série, de um cara de alta performance, eu coloquei esse treinamento lá na Hotmart, está disponível para quem quiser acessar. Não sei se vocês vão disponibilizar algum link para a galera. Sim, você vai dar pra nós e nós vamos pular pra ele. É Nós isso vamos te aí. pegar no final aqui, te amarrar, Aí, vamos te obrigar a fazer o link e nós vamos disponibilizar pra todo mundo. exatamente. Pode. Disponibilizar o preço? E o valor dele hoje é 597. Show de bola. Cara, eu preciso realmente ir pros finalmente. Tipo assim, se estivesse na plateia, né, o povo ia falar: ah, não, pô, não, o curso só começou. Mas eu preciso te perguntar, um bate-bola bem rápido, para que todo mundo que tá te ouvindo entenda. A gente entendeu que você é um cara que a leitura salvou. Eu gosto muito de mencionar, já até mencionei várias vezes, que existe um padrão repetitivo com quem tem muito resultado. Resultados positivos em alta performance, né? E prosperam muito, né? Porque prosperar é isso, dar resultado positivo no meio que você está com as ferramentas que você tem. Não significa que precisa estar nesse ambiente aqui para prosperar. Dá para prosperar com o celularzinho que você tiver em casa, fazendo live no sábado de manhã e abençoando quem que você tiver, dando resultado positivo e passando a sua mensagem. Antes da gente começar, a gente até falou que no nosso conteúdo, vou dizer, um particular do Kennedy, particular do Aleph, do Léo, pra gente às vezes parece que é pouquinho, mas tem gente que nunca ouviu aquilo que Deus colocou no coração da gente. Então é importante prosperar, né? E aí o que acontece? A leitura é o diferencial das pessoas de alta performance. Pessoas aí que leem 62 livros no ano, 70 livros no ano, a maioria deles mencionado hoje com esse know-how de leitura, são pessoas internacionais, mas os brasileiros vêm aí, e aí se dá um motivo de tantos brasileiros medianos, que aí se tornam medíocres, porque tem preguiça da leitura. Então fica aqui, pra mim, Léo, te ouvindo e te lendo, seu grande segredo foi o Vale da Sombra da Morte, ou você caiu pra dentro da leitura. Porque Total. sua mente fez assim, ó... Puf, e Einstein disse, a mente que expande nunca mais volta ao lugar que estava. A continuação dessa frase é muito importante. A mente também que não expande, atrofia. Boa. Então, menciona pra gente o que eu vou te perguntar para que a gente possa até mostrar para todo mundo aí um pouco mais dos seus segredos, que é um bate-bola. Eu vou te falando e você vai respondendo. Boa. Livro. Tony Robbins, Poder Sem Limites, o mais poderoso que eu já vi até hoje. Esse livro mudou a minha maneira de lidar com pessoas, com processo, com negócio. E eu entendi muito sobre crenças, as características das crenças, o modelo mental, o que significava para mim a parte de pensamento, comportamento, estado mental e relacionado a resultado. Eu comecei a entender o caminho do resultado que começava lá atrás, né, em como que eu representava, então ressignificar a representação das coisas. Depois vem isso para como que isso interferia no meu estado mental, no meu estado físico, no meu estado, e depois como que isso influenciava no meu comportamento e como que isso gerava um resultado. Cara, esse livro foi impactante. Eu tento ler, eu leio muito, mas eu tento ler outros livros e esse ainda realmente não sai dali do primeiro. Tony Robbins. Tony Robbins. Qual que é o nome do livro? Chama Poder Sem Limites. Show de bola. Filme. Esse livro é só um detalhe, ele é um livro de programação neurolinguística. Filme. Cara, Money Game, como é que é o nome dele em português? É o Homem que Mudou o Jogo. Exato. Série. Suits. Não foi combinado. Cara, Não foi mas eu vou combinado. explicar pra vocês. O nome ele é indutivo, né? Mas ali, como eu sou um cara muito intencional em vendas, eu sempre assisto alguma coisa olhando pra esse lugar. Eu não tenho muita paciência com série. Aliás, uma outra série muito boa também, o The Chosen, que foi impactante pra mim. Boa. Mas eu vou falar o Switch pelo tema do nosso negócio de vendas. Eu quero que vocês passem a assistir ou assistam de novo essa série, olhando pro Harvey, olhando para aquela turma, da maneira com que eles induziam, e ali é venda o tempo inteiro, não é advogado. Não. Aquilo Nada a ver ali com é advogado. venda, meu irmão. Tempo A maneira com que inteiro. o cara se posiciona, o caminho da influência, a maneira com que o cara senta na mesa, O pensamento dele. o vestido, o relógio, tudo aquilo é para o cara entender vender. A neurolinguística própria que você disse, né? Como que eu penso e como que o meu cliente tá pensando, porque o jeito que eu penso interfere no que o meu cliente vai pensar, Isso o jeito que eu me chama-se porto. metacomunicação. O Exatamente. que será que O ele tá Harvey pensando? é totalmente isso. Ele tá o tempo todo, ele pode estar arrebentado, mas o tempo todo ele tá negociando, vou fechar, não tem volta, vai dar certo. E sabe o que é isso, Kennedy? Isso significa o seguinte, quando eu tô negociando, eu tenho que estar um passo à frente do meu cliente. Por exemplo, toda pergunta que eu fizer, eu já tenho que imaginar 2 respostas possíveis
de positivo ou negativo, ou o que ele vai me trazer, para que eu saiba qual vai ser a próxima pergunta, Exato. levando ele para onde eu quero. Porque assim, imagina que a negociação é uma ramificação. Aham. E cada caminho que você muda, ela vai levar para outro lugar. Se eu souber qual que é a próxima pergunta, baseado na resposta que eu já sei que ele vai me dar, eu virei um negociador de alta Show performance. de bola. Esporte. Basquete. Mesmo com a musculação, basquete. Cara, Apaixonado. eu faço musculação, gosto de musculação, eu treino musculação todos os dias, mas, cara, se eu venho pro praia aqui jogar basquete, parece que rapaz, é um trem mais engraçado. Eu Conecta venho mesmo. ali, ó, pra você ter uma noção, cara, tem que ser maluco. Eu venho jogar basquete 6 horas da manhã, das 6 às 7h30. Que Nesse doido. frio que faz aqui, 2 graus, 3 graus, a gente jogando basquete. Então, um cara pra fazer isso na minha cabeça tem que gostar demais. E o basquete eu sou apaixonado. Maravilha. Mentor. Jesus. Uau. Pronto. Até parei o coração aqui e Ah, voltou a é. bater depois de novo. Mas assim, pra gente poder encerrar, eu vou deixar de novo a bola com você, pra você olhar pra sua câmera aqui e você dar pra nós, pra quem tá ouvindo, uma cerejinha do bolo. A gente chama de momento suítes de ser, do Léo. O que pra esse cara sair do podcast aqui e ir empreender, fazer um negócio dele, nascer a ideia dele, que seja cuidar da saúde, que seja cuidar do espiritual, que seja começar nos negócios, ser um vendedor, olha pra câmera e entrega o seu melhor aí, para que essas pessoas possam ser acrescentadas e sair empreendendo aqui do nosso episódio. Legal. Então, se você chegou até aqui, provavelmente você se conecta de alguma forma com aquilo que a gente falou. E você deve ter entendido o que significa Jesus sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos queridos que estão aqui. E Jesus, quando ele foi convidar os seus discípulos, foi convocar os seus discípulos, ele determinou algumas coisas importantes para que isso fosse funcional. E a primeira coisa que ele fez foi abrir a capacidade deles de se comunicar com pessoas diferentes. Uma das coisas que a gente comete muito erro é querer induzir as pessoas a confiar naquilo que a gente quer, baseado no nosso modelo mental e não olhando para eles. Quando Jesus foi convidar Pedro, se ele tivesse tentado ficar o tempo todo falando para Pedro que ele tinha que vir, que ele tinha que salvar almas e tudo mais, Jesus não ia conseguir nem abrir o canal de comunicação dele. Jesus, para fazer isso, teve que convidar o Pedro para ir pescar. Só que quando chegou lá, Jesus falou assim: agora você não vai ser pescador de peixe, você vai ser pescador de almas. Uma vez eu li a frase do Albert Einstein que falava assim: problemas importantes não podem ser resolvidos no mesmo nível em que eles foram criados. Isso se conecta muito com um paradigma. Com esse problema que você está vivendo na sua vida, essa dificuldade, esse desafio, seja financeiro, pessoal, familiar, de saúde. E eu quero te convidar a pensar o seguinte: problemas importantes não podem ser resolvidos no mesmo nível em que eles foram criados. E existem pessoas que vão se conectar com você, que vão resolver esse problema, mas elas só vão conseguir entender o que você tem se você se comunicar da maneira com que elas entendem, e não da maneira com que você quer falar. A gente falou aqui sobre livros, sobre estudo, sobre conhecimento. Uma das coisas que você mais vai conseguir dar resultado e mudar a sua vida é se você entender que esse problema que você tem hoje tem uma solução. Ele está escrito em algum lugar. E basta você abrir o livro certo, na hora certa, e se conectar com as pessoas certas, e esse problema seu vai ser resolvido. Eu garanto para você, assim como foi com a minha vida, e como tem sido com a vida das pessoas que têm passado por nossas empresas, nossos treinamentos, e que têm se dedicado para se disciplinar para dar certo na vida, que se você tiver autoestima, ambição, atitude positiva, parar de reclamar, entrar na frequência certa, entender que seus problemas estão a um passo do seu nível de conhecimento, e que se você começar a se comunicar com eficiência, falando como que as pessoas entendem e não como você quer se comunicar, você muda de fase. Mudou de fase, você vai passar essa fase que você está. Você vai ter outro tipo de problema, mas sendo desafiado para você melhorar o tempo inteiro. E aí, você vai entender de fato o que significa aquela mensagem, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo como a si mesmo, você deixa de tentar colocar a sua verdade, você passa a colocar a verdade da pessoa. Só que quando você faz isso, ela passa a te ouvir. Quando ela passou a te ouvir, você entrega a mensagem que você veio na Terra para entregar, que todos nós temos um propósito e você precisa abrir esse canal de comunicação para que mais pessoas sejam acessadas e atingidas com o que você tem como ferramenta. Uau! Show. Quase engasguei. Tentei não chorar,
muito top, cara, que as pessoas que ouvirem, que chegarem aqui, porque a gente realmente deixa essa cereja do bolo no final, é até um costume que eu tenho de fazer isso de propósito, não só pela questão técnica mesmo, da gravação, de um episódio e tal, mas porque Cristo fazia isso, né? Ele ministrava, ele palestrava, ele pregava, e aí você percebia que a hora do tchan era a hora que o povo falava, muita gente foi embora, pois é, mas o melhor vai acontecer agora. E ele sempre fez isso de maneira proposital, e é por isso que a gente faz desse jeito, porque quem pagou o preço de ficar até o final merece receber o melhor. Então, obrigado, Léo. Não tem como agradecer. Quero mencionar para os inscritos que o link, né, da mentoria, do curso do Léo, vai estar disponível aqui na descrição. Vendedor fora de série. E é um misturado disso tudo que o Léo mostrou aqui para a gente. Eu acredito que realmente a gente pode organizar uma agenda para um segundo episódio, para a gente ser mais técnico, falar mais de coisa mais profunda do treinamento. Mas eu quero te agradecer por toda a sua entrega, pelo seu tempo disponível de estar aqui conosco no Suíte Podcast. Realmente nos abençoou muito, né? Nos engrandeceu muito, né, Aleph? Com certeza. Obrigado, guerreiro, por tudo que você nos ensinou, tudo que você falou. Continua assim, e eu te falo algo, guerreiro. Nunca para. Continue. Que Deus vai te honrar plenamente. Amém. A gente conseguiu perceber que, por mais que é um episódio, a gente conseguiu perceber o nível que realmente Deus preparou esse dia para te usar aqui nas nossas vidas. Exatamente. Se você foi usado aqui nas nossas vidas, Léo, todos os inscritos vão ser abençoados. E se isso está acontecendo aqui hoje, mesmo a gente não sendo pessoas tão próximas, né, vai ser a partir de agora, isso vai acontecer para o resto da sua vida. Então, realmente, como o Aleph disse, não pare, que Deus te abençoe, que Ele te prospere, que Ele te dê sabedoria, que seu casamento continue estabilizado em Cristo, seus filhos te vendo como um modelo de homem. Não pare, não só por causa de você. É claro, primeiramente você, porque a gente que aprendeu a valorizar a vida gosta de viver, mas que você faça isso também pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus amigos, por nós, que a gente vai continuar acompanhando. Que Deus abençoe seu trabalho, Amém. viu? Valeu, queridos. Deus abençoe vocês. Sucesso para todo mundo aí. Tamo junto, ó. Então, você que tá aí, não perde a oportunidade de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar os sininhos, não perder a oportunidade de acessar aí a página, né, do Léo para você entender tudo sobre o curso. Escreve rapidamente, se inscreve, não perde essa oportunidade e coloca nos comentários o que foi mais forte para você. E também não deixa, né, não esquece, não abre mão de seguir Suítes Podcast no Instagram, que a gente tem uma comunicação mais perto, tem coisas mais legais acontecendo ali, visto que a comunicação é mais assertiva e mais de perto ali no Instagram, tá certo? Um beijo no seu coração, muito obrigado você que ficou até aqui, até o próximo episódio, tchau, tchau, fui.